E aí galera, beleza? Vamos lá iniciar a nossa aula aqui, certo? Para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Abriu ontem as inscrições dia 15, tá bom? Lá no site lá da banca, beleza? Então galera, se inscreva lá, tá bom? No concurso que é para você poder fazer sua provinha aí, beleza? Então galera, para quem não adquiriu ainda a apostila, ó, a apostila PM Bahia 100% PDF, beleza? Ou seja, você paga, recebe no seu e-mail, tá bom? Ela tá custando só R$ 30, galera. Vem com todas as matérias cobradas no seu edital. É uma apostila completa, toda organizada, bisurada, toda direcionada de acordo com o seu novo edital. Beleza? Só vem os artigos que são cobrados, tá bom? Para poder economizar a página, beleza? Uma apostila completíssima, no ponto, só para você comprar, baixar e começar a estudar para você passar nesse concurso. Beleza? Já está conforme o teu edital número 1 de 2017. Beleza? Apostila para a carreira de praças da Polícia Militar, completíssima. Adquira já, que é muito importante, já vem com todas as matérias e com resolução de questões com gabarito, só para você baixar e estudar, aí para não ter nenhum problema, já vem com todas as atualizações, a parte específica, beleza, galera? Então, só você ir lá no meu WhatsApp, já quero adquirir a apostila PM Bahia, como é que eu faço? Eu explico bem direitinho no passo a passo, tá bom? Só para você entender como é que funciona, é bem simples, você paga na mesma hora recebe. Então galera, hoje a gente vai ver as situações especiais, né? A gente vai ver aqui, começando pela agregação, né? O que é na verdade a agregação, galera? O militar ele fica agregado, um exemplo, ele teve que se afastar do serviço por algum motivo, tá bom? Seja qual for o motivo, que tirou uma licença para tratar de saúde própria ou de dependente, então, o que acontece? Como ele não está no serviço policial militar, como ele está afastado, ele vai ser agregado. E o que é esse agregado? É aquele cara que ele continua ativo, certo? Só que ele não ocupa vaga na escala hierárquica. Se ele está afastado, não tem motivo para ele ocupar a vaga, tá bom? Então, o que é o agregado? É a situação na qual a policial militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número, beleza? Thiago, a agregação é ato de quem? Quem é que agrega? É o comandante geral? É o governador? Então fica aquela duvidazinha, né? Quem vai agregar o militar? Isso aqui é muito importante, cai muito em prova, beleza? Quem agrega, galera, vai depender se é oficial ou praça, beleza? O oficial, certo? Quem vai agregar é o governador do estado. A praça, quem vai agregar é o comandante geral. Aí eu te pergunto, o governador, se ele quiser, ele pode pedir para o comandante geral agregar o oficial? Pode, galera. Isso aqui é a regra geral. Quem agrega o oficial é o governador. Quem agrega a praça é o comandante geral. Mas o governador ele pode determinar que uma autoridade agregue por ele. No caso, o governador ele poderia determinar o comandante geral que agregasse. Da mesma forma, o comandante geral, a agregação da praça, a do comandante geral, mas ele pode determinar que outra autoridade faça para ele. Beleza? Então, galera, vamos ver os casos em que o policial militar é agregado. A gente tem, ó, o policial militar será agregado para todos os efeitos legais, como em serviço ativo, quando nomeado para cargo policial militar considerado de natureza policial militar, estabelecido em lei, não previsto no quadro de organização da Polícia Militar. Aqui, galera, é quando ele tá no cargo policial militar, tá bom? Não deixa de ser policial militar, só que não está previsto no quadro de organização da Polícia Militar, não faz parte do serviço militar. O que acontece? Ele vai ficar na condição de agregado. Outro caso aqui, galera, é quando ele estiver aguardando, certo, a transferência a pedido ex officio para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivaram. Então, está tramitando ali o processo de reserva, certo? Seja a pedido, ou seja, tu pede para ir para a reserva ou ex officio. Já como é que funciona essa transferência para reserva a pedido ex officio? Tá aqui, galera. Artigo 175. A passagem do policial militar em atividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua a pedido, ou seja, você pede para ir para a reserva ou ex officio, a força da lei. Você preenche alguns requisitos e vai à força da lei. Já que é o militar na reserva remunerada, você já deve ter ciência, né? Aquele militar que vai se aposentar, ele vai para a reserva. Você tem o militar ativo e o inativo. O ativo é aquele que está na carreira policial militar. O inativo você tem o cara da reserva remunerada, certo? Que o nome já diz, reserva remunerada. Ele está na reserva, ele pode ser convocado. E você tem lá o reformado que não pode mais ser convocado. Galera, a transferência
para reserva remunerada, ela pode ser suspensa, ou seja, tem casos que o militar não pode ir para a reserva. Qual é? Estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa ou em caso de mobilização ou perturbação da ordem pública. Então, nesses casos especiais, mesmo que o cara preencha os requisitos para pedir, ele não vai poder pedir, beleza? Ou então, se for no caso da ex-officio, também não vai poder ir, certo? Nesses casos especiais. A transferência para a reserva remunerada a pedido, olha aqui, quando é que o cara pode pedir? Ele só vai ser concedido mediante requerimento escrito, tu vai pedir, certo? De maneira formal, ao policial militar que contar no mínimo 30 anos de serviço. Então, para tu pedir para ir para a reserva, no mínimo tu tem que ter 30 anos de efetivo serviço prestado à corporação, beleza? Isso é muito importante para você saber, beleza, galera? Não será concedida a transferência para a reserva remunerada a pedido ao policial militar que... Então, galera, tem casos que tu não vai poder pedir. Se tu estiver respondendo a um processo criminal ou civil por abuso de autoridade, ou até mesmo, galera, um processo administrativo, isso já vai impedir que tu peça a tua reserva remunerada. Ou então, se tu estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Beleza, Thiago. Eu já entendi por fora o que é a reserva remunerada a pedido. E a ex-officio? A ex-officio é aquela reserva à força da lei. Tu vai nem que tu não queira. Como assim? Tu é militar, tu completou 60 anos de idade, já tá ficando velho gaga. Então, quando tu completar esses 60 anos, é a idade limite. Completou 60, tu vai para a reserva nem que tu não queira. Tem outros casos também, galera. Eu não coloquei aqui porque que faz parte de outra aula. A gente tá vendo a parte da agregação. Mas, por exemplo, tu foi candidato a cargo eletivo, se candidatou, certo? Ali tu vai para a reserva remunerada ex-officio, tá bom? Nem que não queira. Tu tomou posse num cargo público civil permanente, ou seja, tu passou em outro concurso, tu vai para a reserva remunerada, tu não pode acumular cargo público, beleza? Então, se tu estiver aguardando a transferência a pedido do ex-officio para a reserva remunerada, tu vai ficar agregado, beleza? Porque depois tu vai ficar afastado para sempre, vai se aposentar. A agregação do policial militar, no caso do inciso 1, é contada a partir da data da posse. Tomou posse, meu amigo, agrega até o regresso, beleza? Ou a transferência ex-officio para a reserva remunerada, porque tem um limite máximo que você vai poder ficar nesse cargo policial militar que não está previsto no quadro de organização da polícia militar, beleza? Tem um prazo limite, se tu ultrapassar o prazo, tá bom? Tu vai ex-officio para a reserva remunerada. A agregação do policial militar, no caso do inciso 2 desse artigo, né, que é quando estiver aguardando a transferência, é contada a partir da data indicada no ato que a torna pública. Beleza, galera? Então lembra, quem vai agregar depende. Oficial, governador do estado, a praça, comandante geral. Lembra que é a regra geral, né? Lembra que essas autoridades podem determinar que outras façam por ela. Beleza? Outros casos de agregação, galera. O policial militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço por motivo de... Quando ele for julgado incapaz temporariamente para o serviço policial militar e submetido a gozo de licença para tratamento de saúde própria, a pedido do ex-officio ou por motivo de acidente. O cara foi julgado incapaz temporariamente, o cara está se tratando, tirou uma licença para tratar de saúde própria. O cara não está afastado, agrega, claro que agrega, galera, certo? Tanto faz sendo a pedido do ex-officio. O cara sofreu um acidente, ele não está no serviço policial militar, está afastado, agrega, tá bom? Por quê? Porque não tem sentido ele ocupar uma vaga que ele não está exercendo a função. Para isso que existe a agregação, beleza? Aí outras pessoas tomam aquela vaga, tá bom? Ter ultrapassado 12 meses em licença para tratamento de saúde própria, tu ultrapassou esses 12 meses nessa licença para tratamento de saúde própria, vai ser agregado. Ter entrado em gozo de licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge ou companheiro. Essa licença para tratar de interesse particular, tá bom? É uma licença que você vai tirar, né, por interesse seu. Você quer viajar para algum canto, você pode pedir a LTIP, que é a licença para tratar de interesse particular. Mas não é qualquer militar que pode pedir a LTIP, tá bom? Ele tem que ter mais de 10 anos de serviço para poder pedir. E ele não vai precisar dizer para que ele quer, tá bom? Ele vai pedir por interesse particular. Ou então para acompanhar o cônjuge ou companheiro, né, que esteja também com alguma doença. Ter ultrapassado 6 meses contínuos, cuidado, galera, esses 6 meses tem que ser 6 meses sem pausa, tá bom? 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família. Então tem uma pessoa da tua família que ela está doente, não dá para fazer o tratamento simultaneamente com o serviço.
Então tu pediu lá a licença para tratar de saúde de pessoa da família, passou mais de 6 meses, agrega, tá bom? Tem que ultrapassar os 6 meses. Tiago, essas licenças eu não conheço, eu não sei como é que funciona. A gente vai fazer uma aula só de licença, tá bom? Então você que está estudando para a PM Bahia, tá bom? Deixa sua curtida nesse vídeo, se inscreve no canal aí, porque vai ter muita aula interessante para você e somando para sua aprovação. E compartilhe bastante. Quanto mais você compartilhar nos grupos do WhatsApp, mais vídeos eu irei postar. Então vai depender de vocês. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e se inscrever. Ter sido julgado incapaz definitivamente, cuidado, galera. Não vai confundir com esse primeiro aqui não. Aqui é temporariamente, ó, tá bom? Aqui é definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma. Quando o cara ele foi julgado incapaz definitivamente, galera, ou seja, o cara foi julgado por incapacidade definitiva. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai para reserva? Não, galera. Como é incapacidade definitiva, ele vai ser o quê? Ele vai ser reformado, tá bom? Por quê? Porque não tem como ele retornar. O cara ficou cadeirante, né? Então foi julgado incapaz definitivamente. Então vai se abrir um processo de reforma para poder reformar esse militar. O reformado ele continua recebendo remuneração da corporação, mas não pode mais voltar ao serviço ativo. O da reserva remunerada ele pode ser convocado, né, a critério da administração, por ato do governador do estado, tá bom? Quando ele for considerado oficialmente extraviado. Tiago, o que é esse militar extraviado? A gente vai ver já, tá bom? No próximo slide, aí eu volto para cá para você entender. Então, o cara que ele é considerado extraviado, ele vai ser agregado. Vou já te explicar o que é o extraviado, tu vai entender bem direitinho. Ter esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se é oficial a prazo com estabilidade assegurada. É um direito do militar, a questão da estabilidade. Beleza, galera? Então, o cara foi considerado desertor. Deserção é crime, tá bom? Não é transgressão. Então, o cara foi considerado desertor, passou aquele período de graça caracterizado como crime de deserção, na mesma hora ele é agregado. Ter como desertor se apresentar voluntariamente ou ter capturado ou reincluído a fim de se ver processar. A gente já vai ver o que é o extraviado, o desertor e o desaparecido, beleza? Então, galera, se ver processar administrativamente ou através de processo judicial após ficar exclusivamente à disposição da justiça. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, não teve a restrição da sua liberdade, isso já condenado, maior que 6 meses, por sentença transitada em julgado, ou seja, não é mais passivo de interposição de recurso. Então, como tu vai passar mais de 6 meses aí afastado nessa pena, tu vai ficar todo esse tempo agregado, enquanto durar a execução, incluindo o período de suspensão condicional. Beleza? O SUSIS aqui, tá bom? Se concedida esta. Ou até declarado indigno de pertencer à polícia militar ou com ela incompatível. Quando o militar ele é considerado incompatível, galera, se ele for praça, ele pode responder um conselho de disciplina. Se for oficial, pode responder um conselho de justificação, tá bom? Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função previsto no Código Penal ou em outros diplomas legais, penais ou extrapenais. O cara foi condenado a 6 meses de suspensão do exercício do posto ou graduação. Ele vai passar 6 meses ali agregado, tá bom? Assim que ele for condenado, agrega. Ter passado à disposição de órgão ou entidade da União, de outros estados, do estado ou do município para exercer cargo ou função de natureza civil. O militar ele pode ser convocado para trabalhar na Secretaria de Saúde de um determinado município? Pode. Ali é função militar? Não, ali é função de natureza civil. O militar assumiu esse cargo temporário, cuidado, é um cargo temporário de natureza civil, ele fica agregado durante o tempo que ele servia ali, tá bom? Ter sido nomeado para qualquer cargo, emprego ou função pública civil temporária, não, eletivo inclusive da administração direta, acabei de explicar, tá bom? Quando o cara ele entra numa função civil temporária. Ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte com 10 anos ou mais de serviço. Isso aqui também tem na Constituição. Militar ele pode se candidatar a cargo eletivo? Pode. Ele pode se filiar a partido político? Não pode. Militar é o único brasileiro, o único cidadão que pode se candidatar mesmo sem estar afiliado a partido político. Então o cara fez o registro da candidatura, certo? Ele fica agregado. Se ele tiver 10 anos ou mais de serviço. Se ele tiver menos de 10 anos, ele sai da corporação, beleza? Permanecer desaparecido por mais de 30 dias na forma do artigo 30 dessa lei.
Se ele permanecer desaparecido por mais de 30 dias, galera, ele vai ser considerado extraviado. A gente vai já ver o que são essas situações, tá bom? Excedente, né? Vamos falar sobre o excedente. Tiago, o que é excedente? Excedente é aquele cara que ultrapassa o número de vagas fixado em lei. Como assim, cara? Vamos supor que a lei fala assim, não, tem que ter atualmente 50 capitães no serviço ativo, só que tem 52 capitães. A lei fixou só 50 vagas, mas tem 52. Aqueles dois, certo, últimos da lista da escala hierárquica, eles vão ficar como excedente. Por quê? Porque ultrapassou o limite previsto em lei, entendeu? Quando é que isso pode acontecer? Vamos supor que tinha lá 50 vagas, certo, para capitão, tá bom? Só que um desses capitães ficou agregado, ou seja, ele continua ativo, continua, ocupa a vaga, não. Então, ficou lá 49 vagas. Aí foi promovido um novo capitão, completou as 50 vagas. Capitão, só que tinha um que estava agregado. O que acontece? Quando ele retornar, ou seja, cessou o motivo que determinou sua agregação, quando ele for revertido, quando o cara está agregado e volta a ocupar a vaga, a gente chama de reversão, tá bom? Então, quando ele volta, se o efetivo estiver completo, o que acontece? Estando com seu efetivo completo, ele fica na situação de excedente, porque ultrapassou, exacerbou ali o limite de vagas previsto em lei. Ser promovido por bravura sem haver vaga. O militar, ele pode ser promovido por bravura. O que é isso, Thiago? É quando o militar, ele comete um fato acima dos limites normais do cumprimento do dever. Ele fez um ato muito relevante, que ultrapassou os limites normais. Ele pode ser promovido por bravura na frente de todo mundo, independente de qualquer requisito. Só que pode acontecer dele ser promovido por bravura e o próximo grau hierárquico que ele for ocupar não tiver vaga. Então ele vai deixar de ser promovido? Não, ele vai ser promovido do mesmo jeito, mesmo se não houver vaga. Se não tiver vaga, ele vai ficar como excedente, beleza? Sendo mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo fixado em seu quadro em virtude de promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição. O ressarcimento de preterição, galera, é um caso que o policial militar ele é promovido, certo? Retroativamente, ou seja, o cara deixou de ser promovido por um erro administrativo, foi visto o erro, então ele pode ser promovido em ressarcimento, vai ressarcir. Aí ele vai ser promovido ao grau hierárquico imediato, tá bom? Mesmo, e pode ser promovido na frente de outro, ele pode ser considerado mais antigo do que outro, porque conta retroativamente o tempo que ele deixou de ser promovido. Isso pode fazer com que outro militar fique na condição de excedente, aquele que seja mais moderno, beleza? Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, retorne ao respectivo quadro, estando eles com seu efetivo completo. Galera, vamos ler aqui, ó. O policial militar, cuja situação é de excedente, ocupará a mesma vaga posição relativa à antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica e receberá o número que lhe competia em consequência da primeira vaga que se verificar. Beleza, o cara está excedente, beleza? Outro cara foi agregado, abriu uma vaga, ele entra, tá bom? A primeira vaga que aparecer, ele entra. O policial militar na situação de excedente é considerado para todos os efeitos como em efetivo serviço. E a ele se aplicam respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições, sem nenhuma restrição, as normas para indicação para cargo policial militar, curso ou promoção. Ou seja, não é porque o cara ultrapassou o limite fixado em lei que ele vai deixar de ser promovido, ou que ele vai deixar de ocupar a vaga, que ele vai deixar de ocupar um cargo ou de fazer um curso. Não. Se eu tenho dois capitães, galera, um ocupa a vaga, o outro é excedente, eles vão ter os mesmos direitos, vão ganhar a mesma remuneração, vão concorrer à promoção, vão poder fazer curso, vão ganhar do mesmo jeito. Não tem nenhuma restrição, só porque ele ultrapassou realmente o efetivo, certo? Não tem nenhuma restrição, tá bom? O policial militar excedente, por haver sido promovido por bravura sem haver vaga, para a primeira vaga aberta, deslocando a critério da promoção a ser seguido para a vaga seguinte. Vamos falar do militar ausente, galera. Militar ausente, o nome já diz tudo. É aquele militar que vai se ausentar, certo? Por quanto tempo, Thiago? Por mais de 24 horas. O cara passou mais de 24 horas sem comparecer à organização policial militar, ele é considerado ausente. O ausente é transgressor, tá bom? Isso é infração administrativa. Ele vai responder
por essa ausência e vai ser punido por essa ausência. Se ele deixar de comparecer à sua organização sem comunicar nenhum motivo de impedimento por mais de 24 horas, tá bom? Ou até ele compareceu, galera, só que lá no seu posto de serviço ele acabou se ausentando sem dar nenhum motivo, ausente. Ausentar sem licença da organização policial militar onde serve, o local onde deva permanecer, tá bom? Deixar de se apresentar no lugar designado, fim do prazo de trânsito ou férias. Um exemplo. O cara entrou de férias, certo? Tinha que voltar no dia 2 desse mês. Só que passou dia 2, passou dia 3, ele não compareceu, não se apresentou. Passou mais de 24 horas ausente, tá bom? Deixar de se apresentar à autoridade competente após a cessação ou término de licença ou agregação, ou ainda no momento que é efetivada a mobilização, declarado estado de defesa, estado de sítio ou de guerra, considerado ausente por mais de 24 horas, tá bom? Deixar de se apresentar à autoridade competente após o término do cumprimento de uma pena. Então, galera, basicamente, sempre que ele deixar de se apresentar em qualquer desses motivos por mais de 24 horas consecutivas, ele vai ser considerado ausente, vai ser transgressão, ele vai responder por isso, tá bom? É também considerado ausente policial militar que deixar de se apresentar no momento da partida de comboio, que deva integrar por ocasião de deslocamento da unidade em que serve. Então, em caso de deslocamento da unidade, se ele não comparecer, o que acontece? Por mais de 24 horas consecutivas, ele vai ser considerado ausente, transgressor disciplinar. Decorrido o prazo mencionado nesse artigo, serão adotadas as providências cabíveis para a averiguação da ausência, observando os procedimentos disciplinares previstos nesse estatuto e ou criminais. O que acontece? Por que ele diz isso aqui? Galera, esse ausente, ele só é transgressor disciplinar. Ele pode virar criminoso? Pode, meu amigo. Mais de 24 horas consecutivas sem comparecer ou sem se apresentar, você é ausente. Agora, se tu passar mais de 8 dias sem comparecer por vontade própria, você vai ser considerado desertor. O desertor é criminoso, é crime militar. O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar. O que diz lá? É aquele cara que passa mais de 8 dias sem comparecer por vontade própria. Ele é desertor. O que acontece com esse desertor a partir do momento que ele é considerado oficialmente desertor? Lembra o que acontece com ele? Ele fica agregado. Caracterizou crime de deserção, o cara vai ser agregado, tá bom? Se tiver a estabilidade assegurada, não esqueça. O que é o cara que está desaparecido? Cuidado para não confundir, certo? Desaparecido com desertor. É muito parecido. Desaparecido é aquele cara também, certo? Que passa mais de 8 dias sem comparecer, ou seja, mais de 8 dias com paradeiro ignorado. Só que o desertor, ele some por vontade própria. O desaparecido não, ele sumiu, mas não foi por vontade própria. Foi numa viagem, o cara estava numa viagem, num avião, o avião caiu, ele passou lá mais de 8 dias sem ser localizado, vai ser considerado desaparecido. Só que o desaparecimento é declarado por ato do comandante geral. Por que é ato do comandante geral? Porque só vai ser considerado desaparecido se não tiver indício de deserção. Se tiver qualquer indício de deserção, ele vai ser considerado criminoso. O desaparecido ele não é nem transgressor, nem criminoso. Por quê? Porque aqui ele não sumiu por vontade própria. Tá bom? Então, paradeiro ignorado por mais de 8 dias em serviço, em viagem, operação policial militar ou em caso de calamidade pública, beleza? Isso só vai ser considerado desaparecido, certo? Se não houver indício de deserção. Qualquer indício de deserção, pronto. Já acaba a vida do militar ali, beleza? Agora a gente vai ver quem é esse diabo desse extraviado. Galera, o extraviado é o militar que passa mais de 30 dias na condição de desaparecido. O desertor, ele fica desertor para sempre. Desaparecido, não. Mais de 8 dias com paradeiro ignorado, desaparecido, aí abre-se outro prazo de 30 dias. Ultrapassou mais de 30 dias na condição de desaparecido, o cara é considerado extraviado. O que acontece quando o cara é considerado oficialmente extraviado? Você lembra? Considerou oficialmente extraviado, o cara vai ser o quê? Agregado. Beleza, galera? Então, a gente finaliza essa aula aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Em breve a gente volta para fazer novas aulas em relação às dúvidas que faltaram. A gente vai ver o estatuto bem direitinho. Se você gostou, você deixa sua curtida, beleza? Até a próxima aula. Foco total, vamos lá. PM Bahia com tudo. Valeu, galera.